Olá e uma ótima noite para você. Tá no ar, tá começando mais uma edição do News, 19 horas. A partir de agora, eu, Rafael Algatti, vou te fazer companhia, te deixar muito bem informado no noticiário dessa terça-feira, com muita coisa acontecendo. A gente vai abrir hoje a nossa edição te mostrando que o motorista de uma caminhonete simplesmente desobedeceu a sinalização de um cruzamento. Ele invade a preferencial e nesse momento passava um ônibus, com os passageiros, inclusive. Tá vendo aqui, ó? Nesse canto, vou chamar a sua atenção justamente para essa região estratégica. Essa picape vermelha vai descer com tudo e bater nesse ônibus. Pode soltar. Olha o ônibus vindo aqui, ó. A picape vem numa tacada só. Ela chega quando bate na guia, vira. E parte da frente do ônibus sobe nessa lateral da picape. Apesar da violência dessa batida que você está vendo, por incrível que pareça ali, o motorista sofreu só alguns arranhões. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e depois foi liberado. Também dentro do ônibus, essa era uma preocupação imensa, porque nós sabemos que nós não temos cinto de segurança ali. Então, uma batida dessa forma que você viu, joga, lança as pessoas. Olha o ônibus em cima da picape, a parte de cima, tá vendo? E pensar que o motorista saiu dali só com alguns arranhões é inacreditável. No ônibus ninguém ficou ferido, isso também é importante. Esse acidente que você está vendo aconteceu em Manaus, capital do Amazonas. E está preso o motorista de um caminhão que atropelou 5 pessoas na faixa de pedestre. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Esse homem estava embriagado. Ele tinha sido contratado por uma empresa há 2 semanas. Ali tinha uma câmera acoplada num outro carro e que estava no momento exato quando esse acidente aconteceu. Está vendo essa mini caminhonete, aquela parte de trás, onde eles jogam material para fazer mudança ou então para fazer o transporte? É o motorista dela, que é o responsável, que acabou atropelando várias pessoas. Viu aqui? Sinal fechado, vermelho. Ele tinha que ter se aproximado e parado. Mesmo se o sinal estivesse aberto, aqui tem uma faixa de pedestre, onde essas pessoas estavam atravessando. Pode soltar. Olha o que ele vai fazer. Ele bate e vai levando as pessoas. Olha um pouquinho antes dele chegar agora. Mas ele vai numa tacada só. As pessoas, sem imaginar, não. Ele está vendo que o sinal está fechado, está todo mundo atravessando. Ele não vai cruzar justamente a rua, e foi o que ele fez. Quem presenciou esse acidente ficou muito revoltado e tem todos os motivos para isso. Esse caso aconteceu na Zona Sul, uma via importante, inclusive, de lá. Depois desse atropelamento, o condutor do caminhão fugiu, ele não prestou socorro. Os motoristas, então, que presenciaram essa cena, correram atrás desse homem e aí conseguiram parar ele. Ele foi levado pela polícia direto para a delegacia, lá fez o teste do bafômetro, que deu um alto nível de embriaguez. O motorista do caminhão vai responder por dirigir embriagado, fugiu do acidente e ainda pela tentativa de homicídio. E o motorista também perde o controle da direção e ele bate contra um muro. Ele estava vindo numa rua, descendo, pegando esse embalo. Na frente, o final dessa rua, é esse condomínio de casas que você está vendo. O condomínio está aqui, ó, quase 2 metros abaixo, tem esse desnível, o muro está bem mais alto, ele quase, inclusive, está próximo aqui dessa linha do telhado das casas. O carro vai vir lá, ó, daquela ponta onde você está vendo a árvore do nosso telão, mas ele vai entrar aqui, pode soltar. Você vai ver ele vindo numa tacada só, mas ele engole esse muro, ó. Mas não chega nem a dar um sinal de que vai frear, que vai parar, nada. Ele vai, ó. Nossa, só para a hora que chega ali. O carro não conseguiu, pelo menos o motorista, nesse caso, fazer qualquer tipo de manobra, nem que ele tivesse tentado ali. Ele invade o condomínio, essa parte, ó, o pessoal pegou o celular para filmar, na parte interna desse condomínio que fica em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele chegou ali bater na parte dos canos, muito próximo da parede das casas e também 2 carros. Como eu te falei, esse desnível tem 2 metros, então depois que ele atinge o muro, ele despenca ainda. Além do muro, nós tivemos ali também esses danos que são materiais, que bom que ninguém passava justamente nesse ponto na hora em que o acidente aconteceu. Adivinha o que o motorista fez depois que ele percebeu a tragédia que ele tinha causado? Abriu a porta do carro e foi embora, fugiu. E até agora ele não foi identificado. E tem um homem que foi passar com mais outras 2 pessoas. É muito comum, principalmente no interior de algumas cidades, quando a gente olha aqui para o estado de São Paulo, mas também no Brasil inteiro. Algumas ruas onde nós tínhamos uma linha férrea, onde até hoje esses vagões que transportam carga, eles passam.
Todo local como esse é muito bem sinalizado. Ele tem as cancelas para que a população não passe, não atravesse, os sinais sonoros, além das placas que são colocadas. Esse homem resolveu, mesmo assim, passar pela cancela, ignorar aquele sinal que fica ali apitando e vai fazer esse movimento. Parece curto, é só ali um trechinho da linha do trem. Você vai ver o que vai acontecer. Pode soltar. Ele vai vir aqui, ó, as outras duas mulheres na frente, elas passam debaixo da cancela. Enche a tela para o pessoal ver que fica melhor. Ó, ele vai tropeçar. No momento que ele tropeça, ele cai de barriga no trilho. As mulheres voltam, puxam ele, olha, tá vendo o vagão? Mas na sequência, tempo dele tirar o pé, elas arrastam ele e levam esse homem para o canto. Ó, mais uma vez, ó. Ele vai tropeçar, ele já sai tropeçando da cancela. Ele cai de barriga nos trilhos, elas puxam ele e o trem passa. É uma baita de uma imprudência, né? Se essas mulheres não estavam ali, ele teria, obviamente, sido atropelado. Apesar desse susto aí, ninguém se machucou. Esse caso aconteceu em Caçapava, que fica no interior de São Paulo. Tem uma história que é super revoltante, nós te mostramos aqui um pouco mais cedo, a gente abordava hoje também na redação com os nossos editores, falou, a gente precisa mostrar o que aconteceu, porque esse caso revela muito sobre os episódios de violência que eles vão acontecendo até que o pior quase ele ocorre. É uma mulher que foi agredida pelo namorado com mais de 60 socos no rosto. Esse homem, ele é um agressor, um ex-jogador de basquete e que inclusive já representou a seleção brasileira. Ele teve a prisão preventiva decretada e vai responder por tentativa de feminicídio. Esse aqui é o elevador do prédio onde eles estavam. Estou falando de um ex-jogador de basquete. Imagina o tamanho desse homem perto da mulher. Ele vai entrar e ele vai numa sequência de socos nela. Pode soltar. Ele vai se aproximar, eles discutindo, olha isso. A gente parou isso aqui porque a cena ela vai ficando cada vez pior. Ela cai no chão, ele fica batendo. De acordo com a perícia que foi feita, essa mulher foi brutalmente atingida na região do rosto por pelo menos 60 socos. Ali nessa quantidade para deixar aquele tipo de pancada. O agressor foi contido pelos moradores ali. Quando o síndico percebeu, olhando pelas imagens das câmeras de segurança, já ligou para a polícia. Os agentes correram para lá para salvar essa mulher. Esse rapaz foi identificado como Igor Cabral. Ele, como eu te falei, já chegou a integrar a seleção brasileira de basquete. A audiência de custódia dele, que inclusive já teve a prisão decretada, foi preventiva e ele vai responder agora por tentativa de homicídio. O ex-jogador alegou que sofreu um surto claustrofóbico no momento dessa violência. A vítima teve múltiplas fraturas na face e também no maxilar e vai ter que passar por cirurgia nos próximos dias. A vítima, Juliana Garcia, de 23 anos, ela se pronunciou pelas redes sociais e disse que esse é um momento muito delicado e que ela precisa focar na recuperação. Agradeceu o apoio que está recebendo dos amigos e dos familiares e as pessoas que ficaram comovidas com o caso dela. Essas cenas brutais, elas vêm de Natal, no Rio Grande do Norte. Ataques a ônibus continuam acontecendo aqui em São Paulo. Quando a gente acha que melhora, logo já acordamos com outro episódio. Algumas pessoas feridas, atingidas pelos estilhaços. Parece que virou algo que não tem fim. São 570 veículos depredados só na capital. Os casos mais recentes aconteceram ontem à noite na Zona Sul. Olá pessoal, os ataques mais recentes aconteceram ontem à noite na Zona Sul aqui de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, 6 adolescentes atiraram pedras em um ônibus na Avenida Interlagos. 2 deles foram apreendidos e os demais conseguiram escapar. Nenhum passageiro ficou ferido, mas o vidro foi estourado e o ônibus retirado de circulação. No bairro do Ipiranga, também na Zona Sul, outro ataque. O motorista informou à polícia que um homem jogou uma pedra e fugiu. O veículo estava vazio e, por isso, ninguém se machucou. Desde a semana passada, cerca de 200 agentes da Guarda Civil Metropolitana passaram a acompanhar os percursos dentro dos ônibus. 23 suspeitos de participar dos ataques foram presos pela Polícia Civil até o momento. A gente fala agora de uma mudança importante na lei, que é um aumento na pena por roubo e também os furtos de cabo de energia elétrica e telefonia. Isso vem aumentando aqui no Brasil. O presidente Lula sancionou hoje uma alteração que traz uma diferença que é importante. Foi ampliado o tempo até de prisão por furto e também receptação desses materiais. Vamos dar uma olhada, então, como era e como ficou aqui no nosso telão? A gente vai fazer essa avaliação junto com você, começando por furto. Antes, isso chegava de 1 até 4 anos. Agora, com essa nova mudança,
mudança, nós temos de 2 a 8 anos. No caso do roubo, de 4 a 10 anos, nós temos um acréscimo nessa pena que bate no teto de até 15 anos. Mas daqui a pouco eu já vou explicar para você algumas alterações que podem acontecer conforme como cada caso vai sendo analisado. Por receptação, que é justamente quando a pessoa vai lá, guarda ou compra o material sabendo que é roubado ou então furtado. A gente lembra que ela responde por isso. De 1 a 4 anos, vai passar de 1 até 8 anos. Essas penas, no caso de furto, por exemplo, e no caso do roubo, elas podem sofrer uma alteração. Se a pessoa ela for, então, vista naquele momento retirando esses cabos, seja no furto ou então no roubo, de um prédio que é público, de um hospital, de algum serviço que seja essencial, essa pena ela pode aumentar. Então, você pode ter ali 1/3 quase de acréscimo em relação a isso. Nós temos também um outro ponto muito importante, quando a gente olha para esse furto, essas ocorrências, quando elas são localizadas, elas podem também sofrer um acréscimo que vai chegar ali a 1/3. E nem sempre ligado, obviamente, a esses prédios de serviços que são essenciais. Mas esse ato de verificação, nós quando chegamos aqui nesse período de 15 anos, que é o caso do roubo, por exemplo, esse acréscimo, ele vai passando de 4 anos, pode ser para 2. Então, isso ainda pode sofrer qualquer tipo de alteração. É uma maneira que o governo encontra nesse instante para inibir aquilo que nós estamos vendo acontecendo há um certo tempo. São bairros, residências, estabelecimentos, até hospitais, como nós já mostramos aqui, que são vítimas. Os bandidos vão durante o dia mesmo, vão lá e puxam. A gente já te mostrou aqui diversas câmeras de segurança, até pensando como que eles não levam nenhum tipo de choque. Porque alguns se penduram. Já te mostrei aqui, não sei se você consegue puxar ele na memória, a gente levando o poste nas costas com o fio enrolado. É uma situação absurda. E não só os fios. Aqueles equipamentos também que forem roubados dos estabelecimentos, como eu te falei, que possuem serviços que são essenciais, a pena ali também sofre um acréscimo, pode pular, então, ainda mais, para cima de 8 anos e também para cima de 15. É verificar se pelo menos essa mudança é o suficiente para inibir esse índice de criminalidade. A deputada Carla Zambelli foi presa hoje na Itália. A parlamentar licenciada foi para a Europa há quase 2 meses, depois que ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Isso aconteceu durante a tarde, você viu aqui durante a nossa programação. A gente vai direto para Brasília conversar com a repórter Ruth Moraes, do portal R7, para saber como foi a prisão da deputada, se ela se entregou às autoridades, porque o rito, ele é muito detalhado, né, Ruth? Boa noite para você. Boa noite para você, Algarve, para todos que nos acompanham. Pois é, essa informação aqui de que ela teria sido presa ou se entregado opõe a defesa da parlamentar, da deputada licenciada Carla Zambelli e a Polícia Federal. Isso porque a PF afirma que autoridades italianas prenderam a parlamentar nesta tarde em Roma por meio de uma cooperação internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências aqui italianas. Isso porque a deputada já tem o nome incluído na lista vermelha de difusão da Interpol após sair do Brasil. Já a defesa da parlamentar alega que ela se entregou por vontade própria e que ligou e repassou o endereço aos agentes italianos para que eles pudessem ir até a residência dela. De acordo com a Polícia Federal, Zambelli agora vai ser submetida ao processo de extradição de acordo com os trâmites previstos aqui na legislação italiana e também nos acordos internacionais aos quais o Brasil é signatário. No entanto, como a deputada tem cidadania italiana, ela pode, no ato desse registro, dar entrada num pedido para permanecer na Itália e, nesse caso, ela pode se responder a esse processo todo em liberdade aqui na Itália até que seja extraditada. O eurodeputado Ângelo Bonelli, nesta tarde, fez uma publicação nas redes sociais afirmando que foi o responsável pela localização da parlamentar. Ele disse que Zambelli estava em um apartamento em Roma e que ele forneceu o endereço para as autoridades. Vale lembrar que, até o momento, a localização dela não era publicizada, portanto, nem o advogado, ninguém falava publicamente qual era o endereço da parlamentar ali na Itália. Já a defesa dela, como a gente trouxe aqui, afirma que não, que ela se entregou, ela ligou para a polícia e que está sob custódia das autoridades italianas neste momento. O advogado Fábio Pagnosi, que atua na defesa da parlamentar, explicou para a gente que Zambelli ligou aqui para a polícia informando o seu endereço e que posteriormente os agentes foram até o local e a levaram ali sob custódia. A defesa também disse que ela pode retornar para casa, ser presa em um local separado
aguardado ficar também na prisão domiciliar ou ser extraditada, mas que até o momento o processo de extradição não foi aprovado pelo Ministério da Justiça italiano e a defesa atua para que isso não aconteça, portanto, para que ela permaneça lá na Itália. Antes de se entregar, a deputada gravou um vídeo para publicar nas redes sociais dos seus aliados e do seu advogado, afirmando que não voltará para o Brasil para cumprir a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ela pode cumprir essa pena na Itália, país que ela chamou de justo e democrático. Na gravação, ela também chama o ministro do STF, Alexandre de Moraes, responsável por esse processo a qual ela foi condenada, de ditador. Só para a gente lembrar, a parlamentar está foragida do Brasil desde o início de junho, quando saiu aqui do país semanas após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão, a perda do mandato de deputada, além do pagamento de uma multa de R$2 milhões por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O caso já está em trânsito em julgado e o ministro Moraes já decretou que ela seja presa para cumprir aqui a pena, portanto, não é uma prisão preventiva. Após a saída dela do Brasil aqui, ela enfrenta um outro inquérito no STF por coação no curso do processo e obstrução de investigação, justamente por ter saído do Brasil. E ela também se licenciou do mandato de deputada em 5 de julho por 127 dias e também enfrenta um processo de cassação na Câmara dos Deputados. Algarte. Ruth, sem sombra de dúvida. Agora nós temos essas duas versões que você explicou muito bem. De um lado, temos o advogado de Carla Zambelli dizendo que é uma iniciativa dela fazer essa apresentação à polícia italiana e nós acompanhávamos hoje à tarde justamente se algum tipo de denúncia teria sido realizada para que a localização dela certeira fosse revelada e a polícia então fizesse a prisão. Agora uma expectativa em relação ao processo de extradição para ver se nesse momento o que ela pretende, o que o advogado vai pedir para que de alguma forma ela seja mantida lá na Itália e responda por isso e também como a justiça italiana vai encarar, lembrando que ela tem cidadania, como a Ruth explicou muito bem, mas obviamente como ela tem uma vida aqui no Brasil, uma vida útil muito bem realizada, isso também faz uma diferença no momento da justiça italiana verificar o que é realizado num caso como esse. Ruth, agora a gente fala de um incêndio que atingiu a região de uma mata residencial de Tororó, que fica do lado do Distrito Federal. 2 homens ali foram encontrados mortos. A gente já tem algum tipo de informação de quem são esses homens? Pois é, Algarte, as informações que foram divulgadas para a nossa equipe é que as vítimas são 2 servidores do IBGE. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal informou que foi acionado aqui nesta tarde para uma ocorrência de incêndio de vegetação nesta tarde aqui no residencial Tororó, na região entre São Sebastião e Santa Maria, no Distrito Federal. Durante os trabalhos, eles disseram que guarnições foram solicitadas para auxiliar na busca de 2 prestadores de serviços do IBGE que também atuavam para conter o incêndio, mas que estavam em outro ponto da vegetação. Isso por volta das 15h30 da tarde. E aí, minutos depois, eles localizaram esses corpos aqui, mas já estavam carbonizados. O Corpo de Bombeiros disse que não sabe ainda informar qual foi a dinâmica desse acidente, mas que o local já está isolado e que as polícias civil e militar já foram acionadas para atuar ali no local. Em nota, o IBGE informou que participa ativamente no combate à prevenção de incêndios florestais aqui no Distrito Federal. Além disso, que a reserva ecológica faz parte de um plano de ação e combate aos incêndios florestais na região e que também realiza diversas ações para evitar que isso aconteça, como a criação de aceiros de fogo nas rodovias que cortam o local, além de atividades de conscientização. Algarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. Qualquer outra novidade é só nos acionar que a gente faz conexão aí com você direto em Brasília. Bom trabalho. Até mais. E famílias da comunidade de Queias, em Brumadinho, começaram a ser retiradas de casa hoje. Essa medida de prevenção, ela acontece depois do aumento no nível de emergência da barragem B1A, da empresa Emicon. E de acordo com os relatórios divulgados até esse momento, houve problemas de estabilidade nessa barragem. O trabalho é feito pela Defesa Civil da cidade, também a Prefeitura vai custear os aluguéis temporários para essas famílias. O retorno às casas depende muito dessa reclassificação da barragem do nível 1 de emergência. A Agência Nacional de Mineração elevou o nível de emergência na barragem na semana passada. Essa medida foi tomada como preventiva após os relatórios mostrarem uma condição preocupante nesse local. A agência determinou a contratação de uma análise independente, mas frisou que não foram registradas anomalias e que indiquem esse risco iminente de rompimento.
No ano de funcionamento, já há 12 meses, o programa Voa Brasil vendeu apenas 1,5% daquelas passagens que são ofertadas. A gente pegando julho de 2024 até esse mês, foram reservados cerca de 45 mil bilhetes, sendo que são disponibilizados, pelo menos nesse montante todo, 3 milhões, é muita coisa. Essa informação vem do Ministério de Portos e Aeroportos, lembrando que essa iniciativa, ela oferece as passagens de até R$ 200 para os aposentados do INSS e que viajaram nos últimos 12 meses. Bora conferir então aqui no telão quais são os principais destinos dessa turma pequena que poderia ser maior, que acabou se beneficiando. Vamos lá. Você percebe aqui, ó. São Paulo, só São Paulo, quando a gente avalia os últimos 12 meses, é o suficiente para abocanhar boa parte desse número total. 12.771 viagens foram realizadas. E nós temos aqui a região sudeste repetindo bastante. Rio de Janeiro vem na sequência, São Paulo é 12.000, Rio de Janeiro 3.663. É muita diferença. Aí a gente vai depois para Recife, que vem na terceira posição, com 3.509. Brasília, aí no meio, a gente vai pegar 3.000, número batido fechado. Voltando para a região nordeste do país, a gente tem Fortaleza com quase ali 2.850, Salvador 2.601, aí a gente vê, ó, João Pessoa, Maceió também na região nordeste, e já vai caindo, ó, vai bater 1.587, Maceió 1.507, região sudeste mais uma vez, Belo Horizonte 1.254 e a gente fecha com o Natal com 1.150. Eu estava analisando que em 12 meses, então, da instalação desse programa, o gráfico ele vai fazendo assim, ó. Em alguns meses tem uma alta, no outro a gente percebe que esse movimento ele se repete, depois vai baixando, subindo, baixando, subindo. Em dezembro, a gente verificava esses números, que é um período onde muita gente viaja, nós tínhamos uma queda em relação a outubro, ao mês de novembro, e aí depois vai voltando a subir de alguma maneira. Mas vamos lembrar que são 3 milhões de passagens disponibilizadas. Até dezembro, o total era de 0,95. E agora, a gente está aqui, ó, segundo semestre do ano é que está batendo 1,5. Dessa quantidade imensa de pessoas que poderiam ter viajado um pouco mais. E a gente lembra, quem pode comprar essa passagem um pouco mais barata, para esses assentos que vão ficando, digamos que vagos já nas aeronaves, são os aposentados e pensionistas do INSS. Muito se falava, o que justifica então essa queda? Muitos não viajam sozinhos. Então, o preço da passagem para quem não é idoso, para quem não é um aposentado, é um valor que é um pouco mais salgado. Então, eles vão esperando uma outra oportunidade. E a gente lembra lá no final do ano, que eu te falei que teve uma queda acentuada, é um período onde a procura é muito significativa. Então, deixa um pouco mais para frente, deixa para viajar depois, e aí pode justificar parte dessa demanda. A gente torce muito para que as pessoas continuem viajando, consigam acessar esses principais aeroportos do nosso país e conhecer muitas e muitas outras cidades e pagando pouco, que é o mais importante. O litoral norte de São Paulo está sofrendo, isso envolvendo as últimas horas por causa das rajadas de vento, que são intensas e estão atingindo a região. Por lá, os estragos ainda estão sendo contabilizados. Essas rajadas de vento atingiram 85 quilômetros por hora. Estou falando só das últimas horas. Hoje, pelo menos 18 pessoas estavam desalojadas em São Sebastião, enquanto as aulas foram suspensas para 22 mil alunos em Caraguatatuba, para evitar qualquer tipo de incidente. Os moradores dessas cidades ficaram sem energia elétrica. A EDP, a concessionária que é responsável pelo fornecimento, informou que foram registradas mais de 1.200 ocorrências desde ontem. A maioria dos casos já foi solucionado, o que é importante. A região do litoral norte continua no estado que é de alerta para as novas rajadas de vento e também tem uma chuva forte. No sul do país, a situação também ela é preocupante. A passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul e ali os ventos chegaram a 100 km por hora, provocou estragos em 23 cidades. A Costa Gaúcha foi uma das mais atingidas. As imagens ali são impressionantes. A região está enfrentando problemas com essa falta de energia, a internet que foi danificada. Em Xangri-Lá, a 130 quilômetros de Porto Alegre, uma plataforma marítima foi destruída. E olha, com a baita de uma pancada para conseguir fazer o impacto desse, hein? As ondas foram afetando de uma maneira que é impressionante e chegaram a 3 metros. A estrutura estava interditada desde 2023 devido ao risco de colapso. Em Rio, logo quando a gente olha para Rio Grande do Sul ali, nós tivemos até um leão marinho que foi parar no meio da rua. É uma cena, obviamente, que ele é curiosa, mas ela vem por um cenário que não é nada bom.
É uma baita de uma ressaca que acontece no mar. Em Florianópolis, a água invadiu as ruas e afetou também a circulação dos veículos. Esse ciclone que se deslocou pelo oceano em direção ao sudeste do país deve fazer a temperatura cair a partir de hoje no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. No Rio de Janeiro, tem uma ressaca que interditou as faixas da Orla do Leblon. E fortes ondas também provocaram os bloqueios de 2 faixas na Avenida Vieira Souto, no sentido Arpoador. Mais cedo, a prefeitura fez uma limpeza para conseguir tirar essa areia acumulada na pista e a Marinha emitiu um aviso de ressaca, válido das 9 da manhã até as 9 da noite. Nesse período, inclusive, as ondas no Rio de Janeiro podem atingir 2,5 metros até 3,5 de altura. A prefeitura está orientando que as pessoas evitem fazer qualquer tipo de prática no mar, que está geladíssimo, inclusive. É até difícil pensar nessa possibilidade. Também eles não aconselham a ficar nos mirantes ou nos locais mais próximos do oceano. Você vê agora imagens ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, Via Mexicana, 16 graus, frio. Para sintonizar a Record News em Florianópolis, é só colocar no canal 6 na sua TV aberta e acompanhar toda a nossa programação de graça. E o governo de Donald Trump estuda zerar as tarifas para os alimentos que não são produzidos no próprio país. Os detalhes logo depois do intervalo. Não sai daí. News 19 horas está de volta para falar que mais uma vez temos um ataque da Rússia que deixa 22 mortos e 85 pessoas feridas na Ucrânia. Esse bombardeio planejado com drones aconteceu horas depois do ultimato do presidente americano Donald Trump contra o líder russo Vladimir Putin. Essa ofensiva teve como alvo dezenas de cidades e vilas ucranianas. Entre eles, tem um hospital onde uma mulher grávida morreu e uma prisão que registrou 16 mortos e 35 feridos. Numa publicação numa rede social, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu que um cessar-fogo já poderia ter sido estabelecido há muito tempo, se não fosse a recusa da Rússia, que, segundo ele, merece uma pressão de sanções duras, justas e também eficazes. O ucraniano ainda agradeceu o apoio de Donald Trump pelo ultimato que ele fez ontem e também aos líderes que ajudam a pressionar a Rússia pelo final da guerra. Hoje, Zelensky assinou uma lei que permite o recrutamento das pessoas de 60 anos, ali pessoas até mais do que isso, para o próprio exército. O país está enfrentando dificuldades para atrair novas tropas em meio a essa guerra contra a Rússia. E 4 pessoas foram mortas durante um ataque a um prédio comercial em Nova York. Essa ação aconteceu na noite de ontem. É uma área que reúne algumas das maiores empresas financeiras dos Estados Unidos. O homem invadiu o prédio e abriu fogo contra os frequentadores. Um policial que estava de folga, ele é uma das vítimas. Esse episódio também deixou feridos e já é considerado o ataque mais mortal em 2 décadas na cidade. O atirador foi identificado como Shane Tamura, de 27 anos. Segundo a investigação, ele jogava futebol americano na adolescência e tinha um histórico de doença mental. Os agentes acreditam que esse homem tentava acessar um escritório da NFL, que é a liga esportiva dessa modalidade nos Estados Unidos. Isso porque foi encontrado um bilhete na carteira dele e que acusava a associação de ocultar os perigos dessa prática do esporte para o cérebro, em busca de mais lucro. Depois dos disparos no saguão, esse homem foi até o 33º andar e tirou a própria vida. Esse prédio foi fechado agora para apuração do crime. Em Portugal, a preocupação é com os incêndios florestais. São 3 focos atualmente no país que está enfrentando, nesses últimos dias, uma onda imensa de calor. Os termômetros marcam 40 graus Celsius. O tempo quente, também combinado com o vento que é mais forte, vai contribuindo para o avanço dessas chamas. É exatamente isso que você está vendo aqui do meu lado. Uma das regiões afetadas fica ao norte, que é perto já da fronteira com a Espanha. O fogo começou no sábado, não foi controlado até agora. Os outros 2 incêndios tiveram início na segunda-feira, na região central de Portugal. Mais de 2.000 bombeiros foram mobilizados para conter essa propagação das chamas. Eles contam também com a ajuda de centenas de caminhões. São mais de 20 dispositivos aéreos. As residências próximas a esses focos de incêndio, elas foram esvaziadas. Em alguns outros casos, a orientação foi para que os moradores eles permanecessem em casa por causa dessa formação da fumaça que é mais espessa. O fogo nessas regiões de floresta não é incomum em Portugal, mas se tornou mais frequente diante dessas ondas de calor que são intensas.
No ano passado, 5 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em decorrência das chamas. O governo de Donald Trump está estudando zerar a tarifa para os alimentos que não são produzidos nos Estados Unidos. É o que afirmou hoje o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e que citou o café, o cacau, abacaxi e manga quando ele falava sobre esse tema. Apesar disso, a autoridade não falou especificamente aqui sobre o Brasil. O país é um dos maiores exportadores, por exemplo, do café para os Estados Unidos, responsável por 33% do consumo dos norte-americanos. Ainda também, segundo o secretário, esses produtos são classificados como naturais e poderiam entrar em uma taxa caso ocorra de acordo com a gente tem esses países fazendo a exportação. Nessa ocasião, ele falava da situação da União Europeia. O governo dos Estados Unidos informou também que o país vai fechar todos os acordos tarifários até sexta-feira, que é o dia 1º de agosto, quando elas entram em vigor. Essa data vale para todos os países, menos a China, onde a negociação é diferente e tem um outro prazo. Numa coletiva de imprensa mais cedo, agora aqui em Brasília, o vice-presidente Geraldo Alckmin comentou a possibilidade de algumas alíquotas serem zeradas para o Brasil e falou também da situação dessas negociações com as autoridades norte-americanas envolvendo as tarifas sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A gente separou esse trechinho para você acompanhar. Olha, nós estamos trabalhando para que a diminuição da alíquota seja para todos. Não tem justificativa você ter uma alíquota de 50% para um país que é um grande comprador de você. Que você tem uma balança comercial superavitária e continua de janeiro a junho a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,8%. A dos Estados Unidos para nós cresceu quase 12%, 11,7%. Então nós queremos uma redução tarifária para todos, evitar que isso seja implementado. E nós podemos sair de um perde-perde, porque também não é bom para os Estados Unidos. Você vai encarecer produtos americanos. Estamos empenhados aí em evitar, que tenhamos uma tarifa totalmente injustificável, de 50%, que não tem nenhuma justificativa, sendo que dos grandes países do mundo, tem 3 que os Estados Unidos têm superávit, Reino Unido, Austrália e Brasil, sendo que dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 a alíquota é 0, não paga imposto de importação para entrar no Brasil. Nessa mesma coletiva, Alckmin falou sobre a reunião que ele teve com representantes das Big Techs, que são essas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Recebemos as Big Techs, as empresas de tecnologia. Nós já tínhamos tido um encontro com as empresas de tecnologia e eles ficaram de fazer uma pauta. E hoje nós tivemos, então, uma segunda reunião. Vieram aqui as empresas e hoje nós reunimos pela segunda vez, reunimos aqui Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia e eles trouxeram uma pauta: segurança jurídica, inovação tecnológica, ambiente regulatório, enfim, foi uma boa reunião. Participaram também outros órgãos de governo, porque essa é uma pauta que envolve não só o Poder Executivo, mas também Legislativo e Judiciário. E ontem, na conversa com o secretário Lutnick, eu disse a ele que teria um segundo encontro com as empresas de tecnologia americana, e ele pediu se poderia um representante dele participar. Então, participou um representante da Secretaria de Comércio, Secretaria de Estado, participou também da reunião por videoconferência. Foi uma reunião bastante proveitosa. Tiramos até uma mesa de trabalho para discutir em seguida uma série de questões voltadas à questão das Big Techs. Essa questão de regulamentação de Big Techs, de redes sociais, é uma questão que está em discussão no mundo. Então, vamos aprender onde é que já foi implementado na Europa, o que deu certo, o que levou à crítica.
Nós não devemos ter muita pressa nisso. Eu acho que a gente deve verificar a legislação comparada e ouvir e dialogar. Nós estamos propondo uma mesa de trabalho, onde a gente vai verificar, até anotei as pautas deles aqui, 1, ambiente regulatório, 2, inovação tecnológica, 3, oportunidade econômica e 4, segurança jurídica. Você que é MEI, microempreendedor individual, conhece aquele frio na barriga na hora de empreender, porque todo dia você está lá na cara e na coragem para conseguir vencer na vida. E nessa correria, pode não sobrar um tempo para melhorar a loja, o quiosque, organizar suas vendas. A boa notícia é que o Sebrae está junto com você para te apoiar nesses momentos. E são muitos cursos e conteúdos para qualquer fase que você esteja na sua trajetória. Quer começar a empreender? Quer formalizar o seu negócio? Já tem um negócio? Ou então precisa organizar a sua empresa? Acesse sebrae.com.br/MEI e conheça as jornadas MEI. Elas podem te ajudar a melhorar vários aspectos no seu dia a dia empresarial. E são elas: empreenda, cursos e conteúdos para quem deseja transformar uma ideia em realidade ou formalizar um negócio existente. Regularize, orientações sobre como renegociar as dívidas, manter o meio em dia e avaliar o momento certo para acessar o crédito. Profissionalize, dicas para aprimorar a gestão da sua empresa, aumentar as vendas e fortalecer a sua presença online. Transforme, o suporte para expandir o seu negócio e também montar as equipes. No MEI e na coragem, conte com o Sebrae. Você vê agora imagens ao vivo de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida do Contorno, região central. 19 graus nesse momento. Para sintonizar a Record News quando estiver por lá, é só colocar no canal 27 na sua TV aberta e acompanhar toda a nossa programação de graça. E a cidade de Birmingham, no Reino Unido, divulgou os detalhes do funeral do cantor Ozzy Osbourne, que vai acontecer amanhã. Os detalhes logo depois do intervalo. A cidade de Birmingham, no Reino Unido, divulgou os detalhes do funeral do cantor Ozzy Osbourne, que acontece amanhã. E de acordo com a prefeitura de lá, o cortejo vai passar por diversas ruas icônicas da cidade e que são relacionadas à carreira da banda que Ozzy ajudou a criar, que é o Black Sabbath. Esse cortejo vai ser público e os fãs poderão se despedir ali uma última vez, de um dos nomes mais icônicos da história da música. Já o funeral do artista, esse vai ser fechado só para os familiares e também os amigos mais próximos. O cortejo fúnebre acontece mais de uma semana depois do anúncio oficial da morte do músico, um dos símbolos do metal. Essa edição do News 19 Horas vai ficando por aqui. Lembrando que dá para rever essa edição na íntegra, lá no YouTube da Record News. Fica coladinho com a gente que logo na sequência está chegando mais uma edição do programa Elas com a Bola. Até mais!